O programa Saber Direito desta semana é com o professor Eduardo Bastos Mendonça. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, bem-vindos ao Saber Direito. Meu nome é Eduardo Mendonça, professor de Direito Constitucional. Nós estamos no curso sobre separação de poderes e judicialização da política. Essa é a nossa quarta aula. Nas três primeiras fizemos um apanhado doutrinário, basicamente, sobre a separação dos poderes e, na terceira, um apanhado também sobre a interpretação jurídica e, em especial, sobre a interpretação constitucional. Até aqui, vimos que a separação dos poderes determina que haja uma divisão funcional do poder. Portanto, o poder político e estatal é partilhado em funções e essas funções são atribuídas a órgãos distintos, que são dotados de independência orgânica, portanto, sem subordinação de uns sobre os outros, e especialização funcional, pelo que recebem uma função típica que lhes dá fundamento. Sem prejuízo disso, é possível o exercício de funções atípicas, de forma pontual e nos casos expressamente previstos pela Constituição. Quanto à interpretação, vimos que há uma dimensão criativa inerente à atividade interpretativa que decorre da textura aberta da Constituição, decorre da sua especial proximidade com o fenômeno político. Essa textura aberta faz com que a norma seja o resultado da interação entre o fato e os dispositivos normativos, mediada pelo intérprete. O tema dessa quarta aula é a criação judicial do direito e, portanto, um aprofundamento dessa ideia de que a atividade normal, a atividade jurisdicional normal, envolve, em alguma medida, a construção do sentido das normas, especialmente no caso das normas constitucionais. O conceito geral já foi estudado e analisado em aulas anteriores. Vou começar com dois exemplos, na verdade, pontuais, antes de estudar com mais detalhe quais são os cenários em que isso tipicamente ocorre. O primeiro exemplo, que ajuda a ilustrar de que forma a atividade hermenêutica acaba envolvendo também uma dimensão criativa, é o da ação declaratória de constitucionalidade número 12, na qual o Supremo Tribunal Federal considerou válida a resolução do Conselho Nacional de Justiça que havia reconhecido, determinado a invalidade da contratação de parentes pelos órgãos do Poder Judiciário para as funções de confiança, o chamado nepotismo. Na época dessa resolução, houve uma sensível e acirrada discussão jurídica quanto à possibilidade de que essa decisão do CNJ pudesse envolver, em alguma medida, uma criação de novo requisito ou, mais ainda, de uma vedação ao acesso a determinados cargos públicos, o que, nos termos da Constituição, dependeria de lei. O Supremo Tribunal Federal, nesse caso, entendeu que não havia vedação, ou melhor dizendo, violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que essa vedação ao nepotismo poderia ser extraída diretamente da Constituição, mais especificamente dos princípios da igualdade e da moralidade administrativas. Portanto, ao dizer que o princípio da moralidade, o princípio da impessoalidade e da isonomia tinham em sua dimensão central, tinham em seu próprio conteúdo essa vedação implícita ou nele inserida, o Supremo Tribunal Federal revela uma norma que não estava óbvia antes. E, nesse sentido, constrói a norma aplicável ao caso. Esse é um exemplo dessa dimensão criativa, dessa criação judicial do direito a qual eu me referi. Um outro exemplo que nós retomaremos logo adiante envolveu
a criação da regra, ou pelo menos a identificação da regra, pela qual a troca de partido injustificada por parte de um parlamentar acarretaria a perda do mandato. Portanto, um dever de fidelidade partidária que foi identificado pelo Supremo Tribunal Federal a partir da interpretação da ordem jurídica e, mais especificamente, do princípio democrático. Essa hipótese também não estava prevista e, nesse sentido, houve quem entendesse que estaria havendo uma criação indevida do direito. Vistos os exemplos, passarei a uma análise um pouco mais cuidadosa de cenários em que tipicamente ocorre essa atuação criativa ou nos quais ela é mais visível. Esse ponto é até importante porque, em geral, ela pode ocorrer e nem sempre é percebida com toda clareza. O ministro Eros Grau, por exemplo, numa passagem doutrinária, chega a dizer que o direito não passou a ter uma dimensão criativa, ele sempre teve, só que ela nem sempre foi constatada, foi percebida com clareza e, portanto, o que nós temos hoje é muito mais uma teorização e talvez um aprofundamento do fenômeno do que a criação de algo verdadeiramente novo. Então, como eu dizia, é possível imaginar 3 cenários em que essa atuação criativa, essa dimensão criativa, é especialmente pronunciada ou especialmente visível. O primeiro deles envolve a ponderação de princípios, da qual falamos pontualmente na aula anterior, ou ainda os casos em que o Supremo Tribunal Federal ou qualquer juízo identifica uma regra específica a partir da aplicação direta de determinado princípio. Um exemplo aqui foi esse que eu mencionei da vedação ao nepotismo, do qual se extraiu um comando específico a partir da interpretação e da aplicação direta desses princípios da impessoalidade, da moralidade previstos na Constituição. Há outros casos, muitos outros, envolvendo a ponderação. Sobretudo, enfim, um dos contextos típicos é a ponderação envolvendo a liberdade de expressão e outros valores também protegidos pela Constituição, como a privacidade, a intimidade e a proteção à imagem. Um exemplo especialmente interessante, também na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e nessa linha, envolveu a possibilidade ou não de publicação de escritos alegadamente racistas em face dessa discussão, desse conflito entre a liberdade de expressão e outros direitos da personalidade. E nesse caso específico também o direito de igualdade, do qual decorre a vedação a toda forma de discriminação. O precedente envolvia a publicação de livros no Rio Grande do Sul, livros que negavam o Holocausto. Ficou conhecido como caso Elvanger, em razão do paciente daquele habeas corpus, e o Supremo Tribunal Federal, por maioria, entendeu que a liberdade de expressão deveria ceder diante da proteção à igualdade e diante da regra específica que veda toda e qualquer forma de discriminação. Mas também aqui, e os votos vencidos revelam essa circunstância, havia a necessidade de atribuir um sentido ao princípio da liberdade de expressão e ao direito de igualdade, de modo a poder valorar, dentro desse contexto específico, qual deles teria o maior peso, qual deles deveria prevalecer. A existência de votos divergentes demonstra que essa não é uma solução óbvia, essa não é uma solução unívoca e que, portanto, há uma margem de valoração e, portanto, uma margem de criação envolvida no processo jurisdicional. Sobretudo nesses casos em que haja a aplicação de princípios, construção de sentido a partir de princípios. Como também já mencionamos, os princípios têm uma carga de indeterminação maior e, por isso, potencializam essa dimensão criativa, o que não significa que sejam cartas em branco ou enfim, cláusulas em branco
a serem preenchidas com qualquer conteúdo. Eu vou retomar essa questão um pouco mais à frente. Esse, portanto, um primeiro cenário em que é comum se identificar a atuação criativa, essa dimensão criativa. Um segundo cenário, também bastante evidente, ou que deixa evidente essa dimensão, são os casos de mudança de jurisprudência. Esses casos não envolvem necessariamente uma maior dimensão criativa, mas a evidenciam, na medida em que, a partir dos mesmos textos normativos, o tribunal passa a entender, passa a atribuir um novo sentido sem que tenha havido uma mudança formal, uma mudança textual. Ou seja, a alteração aqui é basicamente uma alteração no sentido que se atribui a esses atos. Na terminologia que nós já percorremos, uma mudança na norma e não uma mudança nos enunciados normativos. Um caso especialmente interessante em que o Supremo Tribunal Federal discutiu esse tipo de alteração envolveu a interpretação da Lei dos Crimes Hediondos na parte em que proibia a progressão de regime, a evolução do regime prisional para as pessoas condenadas por crime envolvido nessa categoria, inserido nessa categoria. Inicialmente, depois de uma discussão judicial muito interessante, o Supremo Tribunal Federal havia entendido e pacificado que a vedação à progressão de regime, a vedação a essa evolução do regime prisional seria compatível com a Constituição. E, portanto, o fato de a lei, em abstrato, para toda essa categoria de delitos, proibir a progressão de regime não seria, em si mesmo, uma violação à individualização da pena, que é um direito fundamental previsto no artigo 5º. E nem seria uma violação à igualdade ou à liberdade, seria uma valoração a priori do legislador, respaldada pela gravidade especial, pelo especial desvalor que se atribui a esse tipo de crime. Depois de um longo período em que prevaleceu essa visão, o Supremo Tribunal Federal modificou o seu entendimento, sobretudo a partir do habeas corpus 82.959, relatado pelo ministro Marco Aurélio, passando a entender que essa vedação seria, sim, incompatível com o princípio da individualização das penas e até com a regra geral de igualdade. Quer dizer, a lógica subjacente a esse princípio de individualização é a de que o comportamento do apenado deve ser determinante para a sua evolução ou estagnação no regime prisional para o desenvolvimento da sua pena, na medida em que esse comportamento atesta a ressocialização ou demonstra que o apenado mantém o mesmo comportamento antissocial que o levou à cadeia. Nesse caso específico, prevaleceu a posição do ministro Marco Aurélio, que de longa data, desde diante da mudança de jurisprudência, sempre reiterou esse seu entendimento. E aí ficou bastante claro que, diante dos mesmos textos normativos, é possível construir diferentes sentidos, diferentes normas. Nesse caso específico, como a mudança de jurisprudência tinha um impacto relevante, inclusive quanto a eventuais pretensões dos condenados a uma indenização, o tribunal fez questão de enfatizar que a mudança se daria dali em diante, que, portanto, todo e qualquer condenado que estivesse cumprindo pena teria direito a essa avaliação. Não era uma progressão automática, ele basicamente tinha direito a que o juiz da execução verificasse ou não o cabimento do benefício. Ao passo que as pessoas que já tivessem concluído o cumprimento das suas penas não teriam, por conta disso,
direito a pleitear uma eventual indenização por conta de não terem tido acesso ou sequer a possibilidade de ter a pretensão avaliada, a evolução avaliada. E aí o tribunal destacou amplamente que essa mudança de jurisprudência ela estava inserida nesse processo de interpretação construtiva do direito e que, portanto, era uma circunstância inerente à jurisdição. Esse é um segundo cenário em que fica bastante clara essa dimensão criativa da interpretação. Haveria e há outros precedentes que envolvem essa mesma lógica também de mudança de jurisprudência, mas antes de entrar nessa pormenorização, temos uma pergunta e vamos ouvi-la. Olá, professor. Meu nome é Bayomi Mandela e a minha dúvida é qual a diferença entre interpretar e criar o direito? Essa é a distinção básica que temos tentado construir e que é sutil em muitos casos. A criação do direito, a criação livre do direito, é uma atividade típica do legislador, que tem a ampla legitimidade popular, inclusive com a representação dos diferentes segmentos sociais, para criar normas novas com base unicamente em critérios de conveniência e oportunidade, ou seja, com base em uma avaliação livre e ampla quanto ao interesse público. A restrição do legislador fica unicamente por conta do cumprimento da Constituição e, portanto, do não desrespeito aos limites que ela impõe. Na prática, e em se tratando de uma Constituição abrangente como a brasileira, pode até haver muitos limites, mas continua sendo essa a única ordem de limitação a que o legislador está submetido. A atividade jurisdicional, ao contrário, ela é essencialmente vinculada. Ela é vinculada às balizas normativas que existem na ordem jurídica. E, portanto, o juiz, em qualquer decisão, está vinculado ao dever de motivar a sua decisão, previsto na Constituição, no artigo 93, e, ao motivar, tem o dever de demonstrar que ela é consistente com os elementos normativos que devem servir de fundamento. Em última instância, o juiz deve demonstrar que aquela decisão não é um ato de vontade, e sim um ato de construção racional do direito a partir das normas vigentes. Não se trata, como temos destacado, e como eu tenho destacado aqui, de uma mera revelação do que já existia, a ideia de que o juiz é a boca da lei. Isso, tirando casos muito pontuais de normas muito objetivas e claras, não é um retrato fiel da realidade. Mas, independentemente de o juiz ter uma dimensão, uma margem, uma moldura de interpretação possível por conta dessas previsões normativas, ele ainda assim tem o dever de reconduzir a decisão a elas. Elas podem dar mais ou menos liberdade, mas criam um dever de recondução. E, naturalmente, esse dever é sujeito à crítica intersubjetiva. Ele é sujeito, em primeiro lugar, ao controle do próprio Poder Judiciário por meio de recursos, quando cabíveis. E mesmo quando esgotados, ou, se não cabíveis ou não utilizados, sempre é possível a crítica intersubjetiva, a crítica pública, feita pela sociedade em geral, pelos destinatários da decisão e, em alguns casos, até pela resposta que os outros poderes podem dar a essa decisão, por exemplo, mudando a legislação, até mudando a Constituição por meio de emenda, se for o caso. Portanto, a criação do direito pode envolver uma dimensão criativa, ao passo que a legislação ela é criativa por definição, limitada apenas numa borda por conta das vinculações e exigências que a Constituição prevê. São dois polos que se tocam, mas que, de certa forma, são simétricos. Quer dizer, as limitações de um são o pressuposto do outro e vice-versa. Com essa consideração, a gente pode voltar aqui no ponto em que estava. Nós já vimos até aqui que a interpretação envolve uma dimensão criativa
que isso é inerente à textura aberta dos dispositivos interpretados, que a norma não se confunde, portanto, com o enunciado, ela é o resultado a que se chega depois da interpretação haver sido feita, e já vimos que há cenários em que essa dimensão criativa é pronunciada ou fica um pouco mais clara, um pouco mais visível. O primeiro deles, envolvendo a aplicação direta de princípios, e um segundo, envolvendo as mudanças de jurisprudência. Casos em que, diante dos mesmos elementos textuais, o juiz, o intérprete, chega a normas diferentes, a sentidos diferentes para aquele mesmo conteúdo escrito. Há um terceiro cenário que também é particularmente claro, que deixa particularmente clara essa dimensão criativa, que é o contexto das chamadas decisões aditivas. Decisões que saem da lógica tradicional, binária da jurisdição constitucional, do sim e do não, do válido e do inválido, e manipulam, de alguma maneira, os atos normativos ou o contexto em que as questões são colocadas. Essas decisões aditivas não são uma invenção brasileira, não são uma idiosincrasia brasileira, pelo contrário, elas são praticadas e reconhecidas no direito comparado, tal como é frequentemente destacado em votos do Supremo Tribunal Federal, e elas envolvem, muitas vezes, uma circunstância inevitável. O fato de que é preciso dar uma resposta constitucionalmente adequada a um determinado problema que se coloca, e, muitas vezes, a resposta constitucionalmente adequada não será um sim ou não, será a construção de uma gradação. Eu vou dar exemplos, ficar um pouco menos teórico, um pouco mais palpável. Mas mesmo antes disso, mesmo antes dos exemplos, a ideia de que o judiciário pode ficar a meio caminho, sobretudo a jurisdição constitucional, pode ficar a meio caminho entre manter uma norma plenamente válida ou declarar a sua invalidade, por si só, não é algo que deveria chocar. Quer dizer, se o tribunal tem competência para declarar a invalidade e retirar do mundo jurídico um ato produzido pelos outros poderes, do ponto de vista teórico, é menos invasivo que ele possa preservar esse ato com alguns temperamentos, com algum tipo de complemento que seja inevitável. Ou então, que possa colocar uma solução provisória no mundo jurídico, recolocando, enfim, devolvendo o debate para os demais poderes. Vou dar alguns exemplos e imagino que fique mais clara a discussão. Em dois casos, com especial ênfase, o Supremo Tribunal Federal se valeu de decisões claramente aditivas. O primeiro deles envolveu os mandados de injunção, em que o tribunal entendeu que o direito de greve dos servidores públicos não deveria ficar paralisado pela falta de uma lei regulamentadora. A Constituição prevê o direito de greve em geral, como direito fundamental, e prevê especificamente em relação aos servidores no artigo 37, inciso 7. E aí, nesse dispositivo, há a menção de que seria necessária uma lei específica regulamentadora. O STF sempre entendeu que, diante da falta de lei, da não edição da lei, em princípio, o direito não poderia ser exercido, mas essa situação de omissão inconstitucional, de falta da norma exigida, perdurou por muitos e muitos anos, na prática por cerca de 20 anos. E aí, o Supremo Tribunal Federal evoluiu na sua jurisprudência para entender que era devida e legítima a criação de uma solução temporária, uma solução que fosse capaz de permitir o exercício do direito
enquanto o legislador permanecesse inerte. A solução que se deu, como se sabe, foi a aplicação provisória da Lei Geral de Greve, a lei aplicável aos trabalhadores da iniciativa privada, com as adaptações que se façam necessárias. Nesse mesmo precedente, o tribunal, além de resolver o caso, também deu um passo adiante na jurisprudência sobre o mandado de injunção, passando a entender que é sim possível a criação da norma faltante em caráter transitório para suprir a lacuna enquanto o legislador não haja atuado. Exatamente o que se fez nesse caso. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, embora possa parecer, e esse é o ponto central do nosso curso, embora possa parecer um exercício atípico da legislação, é, em última instância, a aplicação do direito ao caso concreto, levando em conta todas as peculiaridades do caso. Caso aqui entendido como a situação, não um caso específico, mas a situação concreta que foi levada ao conhecimento do tribunal. E em que medida é possível dizer que essa é a aplicação do direito ao caso ou à situação? No sentido que a Constituição prevê um direito fundamental, a Constituição exigiu uma atuação complementar, uma atuação integradora do legislador, essa atuação não foi executada e o resultado era a paralisação do direito. Portanto, a paralisação da eficácia da Constituição por um ato dos poderes constituídos. O Supremo Tribunal Federal, diante da sua competência como guardião da Constituição e como diante da sua competência específica para julgar o mandado de injunção, entendeu que a solução constitucionalmente adequada era aproveitar a legislação existente e estender os seus efeitos de modo a que ela cobrisse, não deixasse a descoberto, o caso dos servidores públicos. Nesse caso, havia um parâmetro bastante razoável a ser empregado, portanto, o tribunal não inventou um regime, ele basicamente estendeu um regime, fazendo a ressalva de que adaptações poderiam ser necessárias. Essa é claramente uma situação de decisão aditiva. E, nesse sentido, ela foge um pouco ao padrão, ao modelo convencional de separação dos poderes, mas corresponde a uma necessidade de efetivação da Constituição nesse cenário peculiar. Um outro caso interessante que envolve uma lógica parecida, um pouco menos intuitivo, talvez, é o caso da fidelidade partidária. Antes de comentá-lo, temos uma segunda pergunta que gostaria de chamar, por favor. Olá, professor. Meu nome é Fabiana Lopes Marinho. A minha dúvida é, o que significa a afirmação de que o STF atua como legislador negativo? Essa afirmação, amplamente tradicional na jurisprudência do Supremo, é baseada na teoria, na doutrina de Hans Kelsen, e parte da lógica que o legislador é, por definição, o legislador positivo e, portanto, inova na ordem jurídica, e o papel da jurisdição constitucional seria, basicamente, o papel de retirar do mundo jurídico, daí a referência a legislador negativo, retirar do mundo jurídico aquilo que, por alguma razão, fosse incompatível com a Constituição. Portanto, a jurisdição constitucional não cria nada, ela apenas retira aquilo que não se adequa, que não é compatível com as exigências da Constituição. Essa visão, que tem, inclusive, consequências práticas interessantes na jurisprudência do STF, por exemplo, a jurisprudência tradicional dizendo que se a parte, o legitimado em uma ação direta, não faz a impugnação do sistema todo, na parte em que ele está unido, e deixa de fora uma parte desse sistema, isso levaria ao descabimento da ação, partindo da premissa de que deixar uma parte do sistema
em vigor seria o mesmo que criar um novo conjunto normativo e não retirar do mundo jurídico o que é inválido. Essa é uma das aplicações práticas dessa visão do legislador negativo, mas essa visão foi e tem sido superada por essa necessidade de efetivar a Constituição e pela textura aberta que acaba exigindo ou levando a uma dimensão criativa. Recentemente, no julgamento do caso das uniões homoafetivas, esse ponto chegou a ser destacado pelo ministro Gilmar Mendes, dizendo que esse caso demonstrava, sem margem de dúvida, que a visão do legislador negativo deveria ser rediscutida e recolocada na medida em que o tribunal não passou a ser o legislador, mas, na sua atuação normal, é obrigado a dar um sentido à Constituição e, nos casos em que esse sentido não está claro no texto, isso envolve também uma dimensão positiva, não meramente negativa. Volto, então, ao ponto do segundo exemplo da atuação criativa do STF em matéria de decisões aditivas. E esse é o caso da fidelidade partidária. Foi resolvido inicialmente pelo TSE, inicialmente em consulta, na qual o tribunal entendeu que a troca injustificada de partido por um parlamentar, sobretudo quando se trata de deputado, em que ele é eleito pelo regime proporcional, significa ou conduziria a perda do mandato em favor do partido. E o argumento central é que no sistema eleitoral brasileiro, o quociente partidário, o quociente eleitoral, desempenham um papel de destaque na eleição de cada um dos parlamentares. Quer dizer, o voto nominal é relevante para definir, dentro da votação do partido, qual a ordem de preenchimento das cadeiras. Mas antes de se chegar a essa etapa, o partido é que recebe um determinado número de cadeiras em razão do seu desempenho global. O desempenho da legenda, os votos dados na legenda e os votos dados em cada um dos seus candidatos. Diante dessa circunstância, o TSE entendeu, e o Supremo Tribunal Federal confirmou, que a troca injustificada de partido, e aqui se fez um parêntese sobre o que seria uma troca injustificada, ou melhor dizendo, o que seria uma troca justificada, que a troca injustificada levaria à perda do mandato em favor do partido. A Constituição não prevê textualmente essa hipótese de perda do mandato e o Supremo construiu essa hipótese a partir da interpretação dos dispositivos pertinentes. Em particular, do princípio democrático, na medida em que a Corte entendeu que esse parlamentar que troca de partido estaria, de alguma forma, fraudando ou, pelo menos, falseando, ainda que inconscientemente, o processo eleitoral. Quer dizer, a votação que o levou à casa não foi a votação nominal, ou não foi exclusivamente, e em geral nem predominantemente, a votação nominal, de modo que foi o conjunto de votos dados ao partido, aquela determinada agremiação política que gerou o mandato. Ao trocar de partido sem razão, esse parlamentar leva o mandato para outra agremiação sem que tenha havido a correspondente base de votos a justificá-lo. Portanto, essa foi a lógica, uma lógica plenamente justificável e consistente, mas que ainda assim envolve uma operação não óbvia, uma operação de construção do sentido da norma. Esses são, portanto, 3 cenários em que é bastante clara essa dimensão criativa. E antes de concluir a aula, eu gostaria de falar um pouco sobre a legitimidade da jurisdição em geral, e sobretudo desses casos em que a jurisdição foge um pouco ao padrão convencional e, portanto, acaba esticando um pouco ou estendendo um pouco
o conceito e o alcance da interpretação. A legitimidade da jurisdição constitucional decorre de alguns fundamentos. Naturalmente, eu não percorrerei todos, inclusive porque não haveria tempo. Mas eu separei 4 fundamentos que são especialmente relevantes, penso eu, para justificar que essa atuação, inclusive quando envolva uma dimensão criativa, não é uma violação à separação dos poderes. O primeiro desses fundamentos é o fato de que a Constituição previu expressamente a competência do Judiciário e, em particular, do STF, para o controle de constitucionalidade, inclusive com todos os seus mecanismos, todos os múltiplos mecanismos de controle que são exercidos, com diferentes papéis. Mandado de injunção, as ações diretas por ação e por omissão, a ação declaratória, a DPF. Portanto, a Constituição consagrou ou cristalizou essa escolha do Constituinte pela possibilidade de que haja o controle. Esse é um fundamento importante. Isso desobriga que a doutrina no Brasil e o próprio STF precisem justificar o seu papel em tese. Naturalmente, não desobriga de justificar a legitimidade nesses casos menos óbvios, mas é um ponto de partida normativo. Houve uma decisão política do poder constituinte. Um segundo fundamento pelo qual se considera legítima essa atuação é a importância da função contramajoritária, a importância de que haja um órgão, um braço do poder estatal que não seja baseado na lógica político-eleitoral. Esse é o sentido preciso da ideia de função contramajoritária aqui, porque muitas vezes não se pode afirmar que a decisão judicial esteja de fato contra a vontade da maioria. Ao contrário, em muitos casos ela estará alinhada com essa vontade da maioria. Mas o ponto aqui é que o judiciário não se rege pela lógica político-partidária, pela lógica eleitoral, e nesse sentido é um órgão contramajoritário. É importante que haja um braço, ou pelo menos amplamente justificável, ainda que não seja indispensável, que haja um braço do poder estatal que segue uma lógica diversa, uma lógica de avaliação do conteúdo dos direitos das pessoas, de respeito a normas pré-constituídas. Isso evita que maiorias circunstanciais dominem o processo político e causem distorções, causem atropelos. Essa não é também aqui uma circunstância do Brasil, não é uma vicissitude do Brasil, é uma circunstância da democracia em todo o mundo e não por acaso a jurisdição constitucional é amplamente praticada em todo o mundo. Há precedentes no Supremo que destacam com muita ênfase essa função contramajoritária. Eu destaquei, separei 2, um mandado de segurança muito interessante relatado pelo ministro Celso de Mello, em que se garantiu às minorias parlamentares o direito à instauração de comissão parlamentar de inquérito, que no caso não estava sendo instalada porque um dos partidos majoritários não nomeava os seus membros nessa comissão. E aí o Supremo Tribunal Federal entendeu, no mandado de segurança 24.849, que era indispensável essa constituição da comissão de inquérito, pelo fato de que a Constituição expressamente reservou às minorias, no caso a 1/3 dos parlamentares da Casa, o direito à instauração do procedimento. Portanto, esse é um direito de investigação, de acompanhamento, de fiscalização das minorias, que não deve ficar obstado por circunstâncias eventuais do processo majoritário. Aqui, o tribunal atua para desobstruir esses canais de forma muito clara. E um outro caso também muito interessante, a ação direta 4.451, relatada pelo ministro Carlos Aires, em que se entendeu que não era correto interpretar a legislação eleitoral de forma a se banir, durante o período das eleições, programas de humor, programas de sátira, na medida em que a crítica, inclusive por essa via, é parte da livre circulação de ideias
inerente ao processo democrático. Esse, portanto, é um segundo fundamento relevante de legitimidade da jurisdição constitucional. Tenho mais dois, mas antes disso temos uma pergunta e peço, por favor, que ela seja colocada no ar. Olá, professor. Meu nome é Alina Freitas. Como se pode falar em Estado de Direito se o juiz pode criar normas? Essa é a discussão que temos feito. Estado de Direito é o Estado subordinado à ordem jurídica, reduzindo ao termo mais básico, ao denominador mais básico dessa equação. E, modernamente, é o Estado subordinado à ordem jurídica democrática, o Estado democrático de direito. Na medida em que se entenda, como se tem entendido, que a democracia não se resume à regra majoritária, que ela exige também a proteção de minorias e o respeito às regras do jogo, a jurisdição constitucional, com a sua dimensão criativa inerente, não é uma violação ao Estado de Direito. É um determinado arranjo dentro do Estado de Direito, um determinado modelo de desenho institucional dentro do Estado de Direito. Mas esse é o tema do nosso curso em geral, a tentativa de justificar as bases em que essa atividade é exercida e, mais do que isso, de identificar os casos em que ela é exercida legitimamente e quando ela fica numa linha mais tênue. Termino com os dois últimos pontos de legitimação da jurisdição constitucional, que retomarei na próxima aula e, portanto, posso ser um pouco mais breve aqui. O primeiro, não é necessário, não é logicamente necessário dizer que a dimensão criativa da jurisdição constitucional significa incoerência ou significa voluntarismo. Pelo contrário, é perfeitamente possível reconhecer que a dimensão criativa pode ser exercida com base em parâmetros normativos e parâmetros razoáveis. Aqui, a jurisdição, em geral, está sujeita aos deveres de consistência e coerência. Portanto, ao dever de reconduzir as decisões a elementos normativos, que é a consistência, e a um dever de coerência, que é o dever de manter uma certa uniformidade e de manter um diálogo entre as próprias decisões. Eles não podem abruptamente desviar o sentido de forma voluntarista. Portanto, é possível e não só possível, como acontece, que ministros do Supremo ou juízes em geral cheguem a um resultado sem que esse lhes pareça o resultado mais desejável ou mais adequado do ponto de vista político. Nem tudo que é ruim é inconstitucional, nem tudo que é bom é constitucional. E imaginar que a decisão judicial é basicamente um exercício de conveniência, um jogo de bom e ruim disfarçado de argumentação jurídica, é uma visão cética contra a qual não há nenhum argumento jurídico possível. A resposta a essa visão cética é o fim da jurisdição em geral. No caso Elvanger, que eu mencionei, por exemplo, o ministro Marco Aurélio votou pela liberdade de publicação de escritos que negavam o Holocausto, destacando que não concorda, evidentemente, com esse tipo de juízo, mas entende que é necessário que haja o direito das ideias circularem, independentemente de uma avaliação prévia, um crivo estatal prévio, salvo em casos realmente extremos em que o discurso de ódio seja, enfim, inequívoco e extremo. Portanto, nem tudo que é desejável automaticamente será convertido em decisão judicial. Essa é uma visão cética que não corresponde necessariamente à realidade. E o último ponto, que será mais bem desenvolvido na nossa última aula, é o fato de que a decisão judicial não é necessariamente o ponto final de um processo de debate público. Pelo contrário, ela muitas vezes suscita a continuidade do debate, traz novos argumentos ao debate e realimenta essa discussão mais ampla. Voltaremos a esse ponto na nossa última aula. Termino, portanto, fazendo uma brevíssima síntese, pela qual se chega ao seguinte: a atividade judicial envolve sim uma dimensão criativa, essa dimensão criativa
é mais claramente verificada em alguns cenários, como a alteração de jurisprudência, a aplicação direta de princípios constitucionais e as decisões aditivas, mas nem por isso ela é ilegítima ou voluntarista. Há elementos na ordem jurídica que permitem um controle intersubjetivo da consistência e coerência dessas decisões. Muito obrigado. Na próxima aula concluiremos esse raciocínio. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br.